amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. A minha tradução é a linguagem de hoje, e pode ser um pouco diferente da sua versão, mas você vai ter a oportunidade de acompanhar aí na sua própria Bíblia. Marcos, capítulo 5, versículo 21, leitura muito conhecida da igreja. Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Meus amados irmãos, temos lido a palavra de Deus, texto conhecido, que dispensa maiores comentários, e eu não devo me preocupar em explorar muito o texto do ponto de vista histórico, geográfico, porque é um texto muito conhecido. Então nós vamos nos limitar a trazer uma reflexão dentro desse texto para a nossa meditação nesta noite. Se nós tivermos a curiosidade de retroceder um capítulo, nós vamos encontrar aqui no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, versículos, a partir do versículo 35, o episódio em que Jesus acalma a tempestade. E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um Jesus que está dormindo, cansado após uma longa ministração às margens da Galileia, e ele deseja atravessar para o outro lado daquele mar. É um mar conhecido, já deve ter sido falado aqui em outras ocasiões, não é? Bem extenso, 14 quilômetros de largura, 21 quilômetros de comprimento, cerca de 400 metros de profundidade. Era um mar que era castigado constantemente por tempestades, visto que estava ao lado de uma região montanhosa, e o vento, quando descia, chocava com a pressão baixa, a pressão alta, e formava tempestades. E aí Jesus está dormindo num barco, quando essa tempestade específica desaba sobre aquela embarcação, e os discípulos, que eram homens experimentados, passaram a temer por sua própria vida. Temos algumas traduções que dizem: mestre, não se te dá que morramos? Ou seja, nós estamos prestes a nos acabar. Daqui nós não vamos passar adiante. E alguém teve a ideia de acordar Jesus. E quando acordou Jesus, o texto diz que ele falou e o mar se aquietou. Ergueu a sua voz e o vento se calou. E os discípulos ficaram abismados. Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós nos daríamos por satisfeitos ao ver uma tão grande demonstração de poder da parte do nosso Senhor Jesus. Ele não é apenas aquele que cura os enfermos, que mitiga a dor dos necessitados, é aquele que ordena e o mar se aquieta e o vento se cala. Mas eu queria só dar um ressalto aqui, nós vamos prosseguir, não se preocupe. É que não é apenas que o mar se acalmou. O termo grego utilizado aqui, belenê, ele diz respeito a acalmar de tal forma que aquele mar se tornou como um espelho. Os discípulos podiam olhar sobre o barco e verem os seus semblantes refletidos naquela água tão tranquila que tinha se feito a partir da ordem de Jesus. Daríamos certamente o mesmo crédito, estaríamos imediatamente estupefatos tão quanto os discípulos. Que homem é esse que dessa tempestade tão grande fez essa tão grande bonança? E aí nós entramos no capítulo 5. E o capítulo 5, ele inicia com Jesus tocando numa região problemática, a região de Gerasa. Existia ali um homem
que estava radicado no inconsciente coletivo que o caso dele não tinha jeito. As pessoas decidiram amarrá-lo e isolá-lo. Deixa ele bem longe, porque esse aí Deus não pode fazer nada por ele. Mas quando Jesus tocou naquela margem, aquele homem que despedaçava correntes, que vivia assustando as pessoas, distante de todos, correu e se prostrou aos pés do mestre. Vieste nos atormentar antes da hora? Tu és o Filho de Deus. Senhor, olha lá, o que é que você está fazendo aqui? O homem estava possesso e ao mesmo tempo quebrantado na presença daquele que tem poder sobre o mar e o vento. Mas preste atenção num detalhe, por favor. É que Jesus não tinha dito nada até então àquele homem. Ele tinha simplesmente chegado. E se você prestar atenção um pouco mais aos últimos versículos do capítulo 4, você vai ver que aquela tempestade aconteceu no exato instante que o barco se dirigia para o outro lado do mar da Galileia, mas a tempestade tangeu o barco para a direção leste, porque Jesus precisava chegar em Gadara para resolver o problema daquele homem. E o barco tangido por uma tempestade impensável para aqueles homens experimentados no mar, agora chega na região que eles não estavam se dirigindo originalmente. Porque Jesus tinha os seus planos, apesar de estar dormindo, a sua vontade eterna estava em pleno andamento. Jesus chegou, expulsou o demônio daquele homem, o pôs são, liberto, vestido e socializado. E não só isso. Quando ele disse para Jesus: olha, permite que eu te siga. Ele disse: não, eu quero você com uma missão muito maior. Você vai voltar para os céus e contar quão grandes coisas Deus tem feito por você. É o primeiro missionário na Jordânia, a região que está do lado do Rio Jordão. O homem agora voltou para os seus, de onde havia saído, de onde tinha sido escorraçado, marginalizado, e disse: eu conheci um homem que mudou a minha história, me tornou uma pessoa totalmente diferente, uma nova criatura. É Jesus de Nazaré. O capítulo 5 continua. Nós vamos seguindo aqui até que nós chegamos no versículo 21 que li. Um homem, chefe da sinagoga, portanto representante da religião institucionalizada em Israel, que jamais iria encontrar com Jesus em circunstância alguma, a não ser que a sua filha esteja às portas da morte. Era um homem cuja filha, para os dias de hoje, para a nossa contextualização, estava na UTI. E ninguém tinha conseguido dar solução ao seu problema. E aquele homem tinha tentado todas as alternativas, e no seu checklist mental, ele colocou na última opção: eu vou recorrer a Jesus, mas essa vai ser a última das alternativas. E como as outras não deram certo, ele disse: agora eu tenho que ir ao encontro dele. Mas imagine que esse homem, ele tem uma rede de satisfação para dar, porque ele é o chefe da sinagoga, é uma pessoa respeitada, é uma pessoa que tem o domínio da lei, o conhecimento dos dogmas, é uma pessoa que tem seguidores, que tem admiradores, que tem pessoas que o respeitam. E condescender com ir ao encontro de Jesus significava romper todos esses paradigmas. Mas ele foi, porque a necessidade de um pai é maior do que todas as coisas. Só sabe o que estava passando esse homem e o que o moveu a encontrar Jesus, quem já teve um filho doente no hospital. Você não vê limites, não vê a quem pedir, não vê que portas bater, a quem incomodar, porque você está com alguém da sua família que você ama doente. Era o caso desse homem, a sua filha estava doente e ele, diz o texto que lemos, se jogou aos pés de Jesus. Ele não pediu de maneira protocolar. Ele estava acabado, arrasado pelas circunstâncias, e jogou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está miseravelmente enferma, e eu não posso resolver esse problema. Vem comigo, põe as mãos sobre ela, e ela será curada. E aí Jesus disse: pois não, Jairo, eu vou com você. Jesus não sabe, não conhece esse tipo de barganha humana, tripudiar sobre a desgraça alheia. Ele percebe que aquele homem está numa situação crítica,
E não diz assim, mas que bom, né? Quem sabe você até me expulsou de alguma sinagoga algum dia e agora você está precisando, nada disso. Jesus disse, eu vou com você. E nós vamos caminhando no texto até que chegamos no versículo 25. No versículo 25, Jesus está se dirigindo para a casa de Jairo. A trajetória parece longa, uma multidão o aperta, e vocês sabem como é tão difícil se locomover dentro de uma multidão, é ou não é assim? As pessoas te apertam do lado, te apertam do outro, um se põe à frente, outro empurra atrás, e daqui a pouco a multidão parece voltar, e etc e tal, e todo mundo está, de uma forma ou de outra, atrapalhando a caminhada do mestre, e ele está seguindo até que entra em cena a história de uma outra mulher. É a terceira história que estamos contando nesta noite. A mulher estava doente há 12 anos. Ela tinha um problema de hemorragia e tinha recorrido aos médicos da sua época. Parece também uma pessoa de boas condições financeiras. Ela tinha pago as melhores consultas, recorrido aos médicos mais renomados, mas ninguém havia resolvido o problema dela. E ela tinha um problema adicional, é que na sociedade judaica, a mulher nunca poderia tocar no homem, ainda que ela fosse a esposa dele. Uma mulher não podia andar abraçada com o seu próprio esposo, não podia beijá-lo em público e sequer lhe dirigir a palavra. E ela pensava consigo, como é que eu vou fazer para chegar junto de Jesus, para poder abordá-lo e falar-lhe do meu problema. E ela estava nessa maquinação, quando no meio da multidão aparece a oportunidade suprema da sua vida. Ela pode estender a mão e tocar o próprio Jesus. E quando ela estende a mão, imediatamente ela se vê curada. Ela sente que aquela doença cessou. Mas do outro lado, Jesus também percebe que de si saiu virtude. E quando ele percebe que saiu virtude, para a comitiva todinha. Alguém me tocou, mestre. No meio dessa multidão imensa, é impossível que um monte de pessoas não tenham te tocado. Não, houve um toque diferente nesta noite, neste dia, nesta oportunidade, digo. Houve um toque diferente aqui, não foi um toque acidental, foi alguém de forma intencional que me tocou querendo de mim alguma coisa e já recebeu. No instante em que Jesus para, começa a inquirição. Quem me tocou? E aquela mulher vergonhosa, tímida, dada a sua necessidade, o problema que ela enfrentava, uma série de situações, fui eu, Senhor. Certamente os puristas daquela época ficaram chocados. Como é que pode uma mulher tocar um homem aqui em pleno público, né? Plena andar da carruagem, andar da comitiva. Filha, fica tranquila, porque a tua fé te salvou. Não vai acontecer nenhuma punição, não. De forma alguma, eu estou apenas evidenciando aqui um milagre que aconteceu. Mas voltemos um pouco os nossos olhares para Jairo. É um homem que está com a sua filha na UTI, em urgência. E qualquer um de nós faria um gesto parecido com esse aqui, ó. Ih, rapaz, agora deu. Jesus, pelo amor de Deus, ainda que ele não expressasse com o seu gestual, no seu coração ele diria, Senhor, te apressa, porque agora que a coisa está complicando, Senhor. Quanto mais as coisas, a gente se atrasa nessa trajetória aqui, mais o tempo corre contra a minha filha. Vamos lendo, capítulo 5, versículo 35. Jesus ainda estava falando com a mulher, rememorando quão grandes coisas Deus tinha feito por ela, libertando-a do seu problema. Quando chegam as más notícias. Olha, Jairo, atenção, não incomode mais o mestre, porque a sua filha faleceu. As notícias negativas têm o poder de se instalar na nossa mente, no nosso coração e nos quebrar. Certamente Jairo sentiu o impacto daquela notícia,
não incomode mais, porque a sua filha morreu. Era um problema insolúvel. Agora não tem mais jeito, de jeito nenhum, se a gente puder ser redundante. Mas imediatamente Jesus olhou para Jairo e disse para ele o seguinte: não tenha medo, tenha fé. Eu gosto muito da tradução na linguagem de hoje, porque o texto diz assim, versículo 36, mas Jesus não se importou com a notícia. E qual é a notícia que pode atacar Jesus? Qual é a notícia que pode fazê-lo demovê-lo dos seus planos? Qual é a notícia que pode impactá-lo e trazê-lo prostrado a ponto de dizer: eu já não posso fazer mais nada? Jesus olhou para Jairo e disse: não tenha medo, tenha fé. Vamos em frente. Jesus foi em frente com os seus discípulos, versículo 37. E quando entraram na casa de Jairo, era grande o pranto. Se o povo estava triste, a mãe, os irmãos, a família, os tios e parentes e amigos estavam tristes pelo fato da menina estar doente, tanto mais estariam pelo fato dela ter falecido. E agora, grande pranto se instalava na casa de Jairo. E se Jairo vinha apreensivo no caminho, preocupado, quando ele chega em casa, havia motivos maiores ainda para maiores preocupações. Mas quando ele coloca os pés em casa, ele está acompanhado de ninguém menos do que Jesus. E Jesus faz aquela pergunta inquietante: por que tanto choro e tanta confusão? Olha, Jesus, o que é que deveríamos estar fazendo? Um banquete? O que é que deveríamos estar fazendo aqui? Soltando fogos, alegres porque a menina morreu? Certamente estaríamos tristes também se fôssemos os pais daquela criança. Mas aí o povo começa a ouvir a narrativa seguinte. Jesus completa a frase: por que essa agonia? A menina está só dormindo. Eu acho que esse Jesus está com algum problema cognitivo, porque ele não entendeu a notícia. A notícia é: a menina morreu. Ele está dizendo que ela está dormindo. E quando Jesus entra naquela casa, pede que não fique ninguém com ele. Entra naquela casa, manda que todos saiam e leva apenas 3 discípulos e os pais da menina. E quando ele entra naquele recinto de grande dor, de grandes preocupações, ele estende a mão para aquela criança e recita uma expressão idiomática aramaica: talitá cumi. Menina, levanta-te. E assim nós chegamos ao final da 4ª história. O Jesus que tem poder não apenas sobre o vento e o mar. O Jesus que tem poder não apenas contra os demônios e as forças espirituais. O Jesus que tem poder sobre doenças com prazo de validade vencido. O Jesus que tem poder sobre a própria morte. E há aqui algumas lições evidentes. A primeira é: você tem um problema. Quem não tem um problema aqui hoje? Recorra à pessoa que pode resolver. Deve ser o governador do estado, o prefeito do município. Não, é Jesus. Ele tem poder para ouvir a tua oração. Ele tem poder para se solidarizar com a tua necessidade. E tem poder para resolver o teu problema. Essa é a primeira lição, a mais evidente de todas. É Jesus que tem poder para resolver. Ele entra na história e põe um termo final: está resolvido. A segunda grande lição, meus amados irmãos, é que nós devemos confiar. Não é muito fácil, não é muito difícil nós orarmos: Senhor, resolve esse problema. Senhor, dá uma solução. Senhor, abre a porta. Senhor, resolve isso. Não é muito difícil nós orarmos assim. É mais difícil nós confiarmos. Eu olho para Jairo, irmãos, e vejo um homem confiante. A partir do momento que Jesus disse: eu vou na sua casa, ele confiou.
Até quando chegaram as notícias negativas, ele não titubeou ou disse: Senhor, olha, não precisa mais me incomodar. Evidentemente ele ficou atacado pela urgência, pelo problema, pela circunstância. Mas quando Jesus disse: olha, não tenha medo, tenha fé, ele descansou. E disse: olha, Senhor, se eu estou contigo, eu vou lá e vai ser tudo resolvido. Nós precisamos confiar em Jesus assim. Não foi por acaso, irmãos, que eu tive a oportunidade nesta noite. Foi porque nesta noite Deus já fez milagres. Desde manhã eu estou inquietado. Desde manhã eu estou inquietado. E Deus falando no meu coração: eu sou um Deus de milagres. Milagres grandes, que repercutem, que caem nas páginas do noticiário. E as pessoas se quedam dizendo: esse aí é o Deus Todo-Poderoso. E ninguém é capaz de dizer outra coisa diferente. Nós olhamos para este homem, é um homem que descansou na palavra de Deus. E nós, irmãos, não temos nenhuma outra alternativa. Por incrível que pareça, que hoje pode ter gente que tenha um bom recurso financeiro guardado, pode ter gente que tenha uma rede familiar para ajudar em alguma necessidade, pode ter gente que tenha alguns bens, etc. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas tudo isso acaba. Confie em Cristo. Apegue-se a Ele nesta noite. Entrega as tuas dores na mão dEle. Ele vai se agarrar com elas, vai dizer: deixa comigo, porque eu tenho solução para os problemas. Eu não sei qual é o seu problema, e parece que nós estamos pregando muito mais para pessoas evangélicas, mas na verdade tem muita gente não evangélica que está aqui hoje precisando ouvir esta palavra. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se você está com a dívida de drogas, fugindo do traficante, se você fez algum ilícito, se você cometeu alguma ilegalidade e está atormentado, preocupado com isso. Eu não sei se nesta noite você está com medo do inferno, se você está doente e disse: eu vou como último recurso hoje à igreja para ouvir o que Deus vai falar, mas eu quero dizer para você que Jesus tem solução para o teu problema. O Jesus que resolveu o problema de Lázaro, de Jairo, é o Jesus que vai resolver o teu problema. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A terceira lição, meus amados irmãos, é que se Jesus, ele entra na casa, as coisas se resolvem. Talvez, meu amigo, você que está nos escutando nesta noite e ainda não professa Cristo como Salvador, o primeiro problema a ser resolvido na tua vida é abrir o teu coração para deixar Jesus entrar nele. Ele está na porta batendo, mas a fechadura é do lado de dentro, só quem abre é você. E eu podia prometer muita coisa para você aqui hoje. Porta de trabalho, cura de enfermidade, N problemas resolvidos. Mas eu queria te dizer que, em primeiro lugar, você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais ele fará na tua vida. Quando Jairo abriu as portas da sua casa, o seu problema foi resolvido. Aquilo que era latente lá no caminho, que era problema insolúvel na estrada, quando ele abriu as portas, se tornou solução, porque Jesus entrou. Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer mudar a tua história a partir do teu problema espiritual. Você precisa tornar Jesus não apenas o teu mestre, o teu guia, o melhor amigo. Você precisa reconhecê-lo como Salvador da tua alma. A partir do momento em que você abrir as portas do seu coração, as outras coisas irão acontecer. Em quarto lugar, meus amados irmãos, nós observamos nesse texto, preste atenção, por favor, nem a morte é páreo para o Jesus a quem servimos. Nós costumamos dar gradação aos problemas. Está com a gripe, isso aí é fácil de resolver. Tuberculose, rapaz, agora complicou, temos que socorrer. Só o médico pode resolver, não adianta dar um chazinho em casa, uma coisinha dessa aí. Tem que ir lá no médico, porque tem que haver um diagnóstico, uma radiografia ou outra coisa dessa natureza. E aí nós começamos a crescer em preocupação. Aí vai
para a ala de atendimento, a gente ainda está tranquilo, mas quando o médico diz assim, olha, tem que ir para a UTI, sala vermelha, o coração dispara, a mente começa a fervilhar e diz, rapaz, o negócio complicou. O que parecia uma gripe, uma tuberculose que era motivo de preocupação, agora se tornou um caso de UTI. E quando nós ouvimos a notícia fatídica que diz assim, está na pedra, como é comum, não é, aqui no Nordeste, está no necrotério, acabou, não tem mais jeito, é o nosso modo de pensar. Mas nós estamos olhando para 4 histórias que culminam naquela história na qual Jesus desafia a própria morte, o último limite humano. Se há um limite do ponto de vista humano, é a morte. O homem pode ser um grande cientista, com doutorado, pós-doutorado, grandes teses, mas quando diz assim, morreu, ele fecha os seus livros e diz, não tem mais jeito. Mas o Jesus a quem nós servimos é um Jesus que dá jeito até na morte. Eu queria que você percebesse a sequência daquilo que estamos falando nesta noite. Você está nesse momento pensando nos seus problemas. E é muito bom que você pense mesmo. Mas eu quero dizer para você que o Jesus, que tem poder sobre a morte, o que não poderá fazer pelos teus problemas. Ouvimos aqui o nosso pastor Josué falando sobre a sua esposa. É de fato um problema difícil. Me permita lhe dirigir a palavra nesta noite, meu querido. Mas eu quero dizer que o Jesus a quem nós servimos tem solução para esse problema. O Jesus a quem nós servimos, irmãos, Ele estende a sua mão, e quando Ele estende a sua mão, as coisas acontecem. Não há lugar nenhum no mundo que possa fugir do controle da sua mão. Já contei aqui que um dia eu estava muito preocupado com um problema, e eu orando, Senhor, 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 e Deus bradou no meu coração e disse simplesmente assim, eu estou sentado no meu trono, e o cetro está na minha mão. Só isso. A vontade de Deus é soberana. A mão de Deus é soberana. O poder de Deus é inigualável. Todos os superlativos que pudéssemos usar em relação às suas possibilidades seriam nada, absolutamente nada. Seriam, como dizer, uma letra apenas. Porque todas as coisas Ele pode fazer. Eu sinto muito poder nesta noite, irmãos. Talvez eu não esteja pulando, nem gritando muito, mas eu sinto muito poder nesta noite. Deus está falando fortemente à sua igreja nesta noite. Eu tenho poder. Eu tenho autoridade. Eu tenho domínio perfeito de todas as coisas. Todas as coisas caminham conjuntamente para que a minha vontade prevaleça. E tudo será feito conforme a minha vontade. Se for para abalar a terra, eu abalo. Se for para abalar o céu, eu abalo. Se for para remover trono, eu removo. Se for para estabelecer trono, eu estabeleço. Eu tenho um domínio perfeito de todas as coisas. A morte, a vida, a doença, a enfermidade, os problemas, o desemprego, tudo eu tenho debaixo do controle das minhas mãos. Esse é o Jesus de que falamos, meus amados irmãos. Se nesta noite há alguém que deseja aceitar a esse Jesus como Salvador, nós queremos convidar você para vir aqui à frente e entregar a sua vida a Cristo. Mas ainda não terminou. Que grande inquietação dentro de mim. Estamos falando para pessoas agora não evangélicas.
Você pode vir se aproximando, mas ainda não terminou. Nós ainda vamos ouvir falar de milagres esta noite. Nós ainda vamos ouvir falar de milagres no decorrer dessa semana. E é coisa grande que Deus vai fazer, para mostrar que Ele é Deus. Não é porque eu quero, nem porque eu estou dizendo, é porque Deus é Deus. O nosso Jesus está vivo. Vivo pelos séculos dos séculos. Reinando soberano com seu Pai. E olhando para a terra. E declarando a sua grandeza, o seu poder e a sua autoridade.